O Supremo Tribunal Federal deve gastar R$350 mil para monitorar o que é falado a respeito da Suprema Corte nas redes sociais. De acordo com o pedido, o serviço vai funcionar em tempo integral. Conforme o contrato, que tem duração de 12 meses, a empresa vencedora deverá emitir alertas imediatos sobre temas de interesse definidos pelo tribunal e que tenham grande potencial de repercussão. Em nota enviada à revista Oeste, o STF justifica que a contratação do serviço vai servir para ajudar na definição de temas que devem ser melhor explicados à sociedade. Carlo Cauti, o que você achou aí da justificativa da Suprema Corte, do STF, para contratar por 350 mil uma empresa de clipagem, a gente chama em comunicação, só para explicar o que é isso, né? A gente contrata, às vezes, essas empresas de assessoria de comunicação para reunir as menções que são feitas na imprensa de determinada marca, de determinada empresa, e é o que o STF está querendo fazer, então, contratar uma empresa para reunir todas as menções aí referentes à Suprema Corte. Vai dar trabalho. Pois é, e o contrato é nababesco, né? Como tudo lá no Judiciário, como tudo no STF, começando por quem trabalha, os funcionários do STF, os motoristas do STF, que têm contratos com salários muito mais altos do que seus pares da iniciativa privada, até um serviço de clipagem que deveria ser uma clipagem para das Arábias, né? De algum sheik árabe, de algum nababo, assim, de alguma marajá da Índia, por um custo desse. Inclusive, só para informar os nossos ministros do STF, o Google faz isso de graça, tá? Se você colocar lá de ser alertado, se você colocar a palavra-chave STF, faz de graça, sem ter que utilizar o dinheiro do contribuinte brasileiro. Fechando a pequena parêntese. Mas só para a gente entender, esse é só um pequeno exemplo do desperdício de dinheiro público por parte não só do STF, mas de todo o judiciário brasileiro. O ano passado, o judiciário brasileiro custou 132,8 bilhões de reais, um aumento de 9% em relação ao ano de 2022, sendo que a inflação ano passado foi menos da metade do que isso, ou seja, o judiciário está aumentando, porque ele mesmo decide quanto custa, né? Ele passa para o Congresso e para o governo o valor que ele quer. Ele está aumentando o valor que está gastando mais do que a inflação, mais do que o dobro do que a inflação. E esse é um caso típico de dinheiro que não deveria ser gasto dessa forma e que está sendo desperdiçado. Fica a pergunta, por que o brasileiro médio, daqui 48 horas, vai ter que encerrar a sua declaração de imposto de renda, pensando que o dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, e, na verdade, está financiando clipagem de luxo no STF? E por que o gaúcho, que está há mais de um mês debaixo de água, morando em abrigo, com frio, sem saber quando esse inferno vai acabar, só vai receber do governo federal 5,8 bilhões de reais e o judiciário custou, na verdade, ano passado, quase 133 bilhões de reais. Essa pergunta que todos os brasileiros se fazem quando pagam seus tributos todos os anos, né? Augusto, pessoal se manifestando bastante aqui no chat. A Sônia Gibim disse que é mais fácil se esses ministros cumprirem a Constituição, não há necessidade de gastar essa fortuna aí com clipagem, reunindo as menções na internet. Há outras fórmulas, todas gratuitas até. Por exemplo, eles podem visitar aqui a revista essa, a gente faz uma conversa e conta tudo para eles. E não é uma conversa para a gente, não precisa ser secreta, porque é o que a gente diz aqui todo dia. Todo dia. Se quiser, a gente pode, se eles quiserem, de graça, tá? Dedicar um programa inteiro para explicar, para contar o que o povo pensa deles e por quê. E o que é que eles deveriam fazer, que é basicamente isso mesmo, é cumprir o que diz a Constituição. A gente pode até dar o que se pensa de cada ministro, individualmente, sem problema nenhum. E tem sempre o teste da Paulista. Se quiserem saber o que os brasileiros pensam, apareçam na Avenida Paulista e passem, de preferência com a toga e com o time completo. Os 11, vejam, em poucos metros, eles descobrirão de graça, né, tem outro tipo de custo, mas descobrirão de graça qual é a imagem
qual é a avaliação feita pelo povo brasileiro do trabalho do STF.